Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 30 de março de 2023. A você de casa, ligadinho na programação da TV Evangelizar em todo o Brasil, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. E vamos juntos, a partir de agora, com nossos destaques do jornal de hoje. Hospitalizado em Roma, o Papa Francisco, depois de sentir dores no peito, é diagnosticado com infecção respiratória. IGPM de março fecha o mês em estabilidade, com leve alta de 0,05%, muito abaixo da alta registrada em março do ano passado, 1,74%. Os números foram divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getúlio Vargas. Depois de uma inspeção sanitária que constatou uma série de irregularidades na fábrica de Monte Alto, no interior de São Paulo, a Anvisa determina o recolhimento de lotes da maionese da marca Fugini. A empresa se defende. A Assembleia Geral da ONU aprova a resolução considerada histórica, mais um passo na luta contra o aquecimento global. Nessa caminhada por ampliar as estratégias de preservação ambiental para comemorar também os 330 anos de história, a cidade de Curitiba acaba de ganhar uma pirâmide solar. É a primeira usina fotovoltaica da América Latina a funcionar sobre a área onde foi desativado um aterro sanitário. E preste atenção, surpresa nos céus pelo sul do Brasil. É um dirigível que revive os voos históricos da era Zeppelin e que chama a atenção de todos que têm a oportunidade de acompanhar a curiosa aeronave. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. O Papa Francisco, que está hospitalizado em Roma, foi diagnosticado com uma infecção respiratória. Ontem, aqui no Pauta Aberta, falamos que o Papa, em procedimento de rotina, tinha sido hospitalizado para realizar vários exames. O internamento ocorreu depois que o Papa presidiu a audiência geral de quarta-feira, com os fiéis na Praça São Pedro. Francisco, há dias, reclamava de dores e este diagnóstico preocupante saiu. Quem tem os detalhes é nosso repórter, Jucinei Cardoso. Os primeiros sinais de que Francisco não se sentia bem foram percebidos nesta quarta-feira por profissionais da imprensa que acompanhavam a audiência geral do Santo Padre. Fotógrafos da agência de notícias AFP disseram que ele se movimentava com dificuldade e parecia sentir dores fortes. A confirmação viria mais tarde, quando o Vaticano informou que Francisco tinha sido encaminhado ao Hospital Gemelli, em Roma, para exames. A notícia logo repercutiu na imprensa. O jornal italiano Corriere della Sera publicou uma reportagem afirmando que, segundo fontes do próprio hospital, o Papa teria chego de ambulância no final da manhã. Ainda segundo o artigo, ele teria passado mal e apresentado dores no coração e nos pulmões. Em nota, o Vaticano confirmou que nos últimos dias o Papa Francisco se queixou de algumas dificuldades respiratórias. Ainda segundo a Santa Sé, Bergoglio teria sido diagnosticado com uma infecção respiratória, mas negou que se trate de Covid-19. O diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, disse que, diante do quadro, o Papa precisará ser submetido a alguns dias de terapia médica hospitalar. Até o fechamento da reportagem, a Santa Sé ainda não havia se pronunciado sobre o calendário da Semana Santa. Dias atrás, o Departamento de Celebrações Litúrgicas Pontifícias havia confirmado que Francisco presidiria as principais celebrações da Páscoa. Nosso assunto agora é economia aqui no país. Olha só, o Índice Geral de Preços, o IGPM, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, registrou inflação muito perto da estabilidade, de 0,05% em março. O que acontece é que em fevereiro o indicador havia apurado deflação, 0,06%. Acontece que em março do ano passado a inflação tinha sido mais alta, 1,74%. Algumas diferenças aí, revelam que a economia do país neste momento aponta mais próximo aí da estabilidade. Com o resultado, o IGPM acumula taxa de inflação de 0,20% no ano. Em 12 meses, a taxa acumulada é de 0,17%, bem abaixo dos 14,77% de março do ano passado. A alta da taxa de fevereiro para março foi puxada pelos preços no varejo e no atacado. O índice de preços ao consumidor IPC, que mede o varejo, passou de 0,38% em fevereiro para 0,66% em março.
O índice de preços ao produtor amplo, IPA, teve elevação, mas continuou registrando deflação ao passar de menos 0,20% em fevereiro para menos 0,12% em março. Por outro lado, a inflação do Índice Nacional de Custo da Construção, INCC, caiu de 0,21% em fevereiro para 0,18% em março. Para chegar ao IGPM, a FGV considera a variação de preços de bens e serviços, bem como de matérias-primas utilizadas na produção agrícola, industrial e construção civil. O IGPM é utilizado por empresas de telefonia e de energia elétrica, respondendo parcialmente pelos reajustes tarifários desses segmentos. O indicador também é utilizado como um indexador de contratos de empresas de serviço, como educação e planos de saúde. Além disso, segundo a FGV, o IGPM se popularizou como referência para o reajuste de contratos de aluguel. Depois da realização de uma inspeção sanitária nas instalações da fábrica dos produtos alimentícios da marca Fugini, em Monte Alto, no interior de São Paulo, depois da constatação de falhas graves relacionadas à higiene, controle de qualidade e até segurança das matérias-primas, por controle de pragas, por exemplo, e também outros detalhes, numa decisão publicada hoje no Diário Oficial da União, a Anvisa determinou o recolhimento dos lotes de maionese da marca. A medida exige o recolhimento dos produtos que estão no estoque da empresa, localizada em Monte Alto, perto de Ribeirão Preto, na região norte do estado de São Paulo. A decisão de hoje vem somada a outra determinação da Anvisa que ganhou destaque ontem, quarta-feira, de suspender a fabricação, comercialização e uso de alimentos da marca Fugini que são produzidos naquela planta industrial. Nesta decisão de hoje, a ordem é recolher todos os lotes de maionese com vencimento em janeiro, fevereiro e março de 2024. Também os lotes com vencimento em dezembro deste ano. A Anvisa orienta ainda os estabelecimentos comerciais que tiverem os produtos a não usá-los e ainda a entrar em contato com a Fugini Alimentos Limitada. A Fugini é uma indústria conhecida também pela produção de molhos de tomate, conservas vegetais, maionese e mostardas. Em nota, a imprensa, antes da determinação de hoje, a Fugini afirmou, abre aspas, passamos por um processo de vistoria em uma de nossas fábricas, na cidade de Monte Alto, que gerou uma ordem para alteração de alguns processos e procedimentos internos. Respeitamos e rapidamente alteramos os pontos indicados. A empresa coloca-se à disposição dos consumidores nos canais de atendimento e também no telefone 0800 702 43 37. Hoje, em nota encaminhada aos mercados, a Fugini admitiu o uso de corantes vencidos na maionese que comercializou. Afirmou que o percentual era pequeno. Segundo a nota, foi um erro operacional. A empresa também informou que está realizando o que chama de recall da linha de maionese produzida entre justamente essa data, 20 de dezembro do ano passado e 21 de março agora de 2023. Mudando de assunto, aproximadamente 418 milhões de reais vão garantir neste ano a distribuição de absorventes no Sistema Único de Saúde. É o programa de proteção e promoção da dignidade menstrual que deve beneficiar 8 milhões de pessoas no país. Quando não tem absorvente, eu corto umas roupas, tipo, que meu filho não usa mais. Aí eu corto e faço de paninho e vou colocando. Aí eu vou lavando, aí eu corto, tipo, 4, 5 camadas. Esse depoimento da Luciana foi gravado durante uma ação do projeto Absorver nas ruas de São Paulo e relata a realidade de muitos. De acordo com o governo federal, 8 milhões de pessoas não têm condições de comprar itens básicos de higiene, como absorventes. Em São Paulo, o projeto Absorver atende cerca de 500 pessoas por mês. Essas mulheres, elas deixam de trabalhar, elas deixam de ter a autoestima, porque elas não têm com o que conter o sangramento. Então, muitas utilizam miolo de pão, papelão, retalhos, o que afeta a própria saúde. Mirela conta que foi trabalhando como voluntária, que ela e um grupo de amigas se comoveram com o tema da pobreza menstrual. Eu fui vendo a necessidade das mulheres que não recebiam absorventes, porque os projetos eram voltados essencialmente à doação de alimentos.
Óbvio que a fome é um problema que é muito grave no país, a gente sabe, mas ao mesmo tempo é indispensável que a pessoa que menstrua tenha a sua higiene. Um pacote de absorvente como este custa em média R$10. Dependendo da marca ou da capacidade de absorção, o preço do pacote pode chegar a R$30. O valor pode parecer pouco, mas para quem mal tem dinheiro para comer, essa compra pesa no bolso. E foi pensando justamente na população mais pobre que o governo federal criou o Programa de Proteção e Promoção da Dignidade Menstrual. O objetivo é assegurar a oferta gratuita de absorventes pelo Sistema Único de Saúde. A iniciativa prevê investimento de R$418 milhões por ano. A nova política vai atender de acordo com critérios do Bolsa Família e do Cadastro Único. Com certeza é um avanço e uma resposta à pobreza menstrual. A gente continua a falar sobre saúde. Atualmente, as doenças cardiovasculares nas mulheres já ultrapassam as estatísticas de câncer de mama e também útero. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares respondem por 1/3 das mortes de mulheres em todo o mundo, com 8,5 milhões de óbitos por ano. Ou seja, são mais de 23 mil mulheres que morrem todos os dias. Entre as brasileiras, principalmente acima dos 40 anos, as cardiopatas chegam a representar 30% das causas de morte, a maior taxa da América Latina. Leonice tem 60 anos e sofreu um infarto há 3 anos. Algo que nunca imaginou e que veio como um alerta, já que ela nunca se preocupou em cuidar da saúde. Eu não sentia nada, eu caminhava, eu me alimentava de tudo, mas em frente, né? Até que eu tive uma convulsão e diante da convulsão tive um infarto. Ela precisou passar por um procedimento cirúrgico para desobstruir o vaso sanguíneo afetado. A gente fez o cateterismo, fez a identificação ali da artéria que estava obstruída. E desde então a Leonice, ela continua super bem, mas a Leonice faz o acompanhamento regular, faz o controle ali do seu colesterol, da pressão, os remédios adequadamente, o que faz com que ela previna de ter um novo evento. Segundo a medicina, o corpo da mulher é um sistema muito inteligente e repleto de hormônios essenciais, mas a chegada da menopausa acaba assustando muitas mulheres. As mudanças no corpo começam a aparecer. Ganho de peso, variação da distribuição das gorduras corporais, alteração no colesterol e, o mais grave, o aumento da pressão arterial. Isso acontece porque as mulheres possuem um hormônio chamado estrogênio que atua diretamente na proteção do coração e dos vasos sanguíneos. Na menopausa, elas acabam perdendo esse poderoso protetor, deixando-as mais vulneráveis ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares como infarto e AVC. No momento que entra na menopausa, essa produção de estrogênio natural cai muito, né? E, infelizmente, a reposição desse estrogênio na terapia de reposição hormonal, ela não é exatamente igual ao hormônio que a gente produz naturalmente. Ele não traz esse benefício de proteção cardiovascular que a mulher tinha no pré-menopausa. É uma fase em que precisa, sim, ter acompanhamento médico, check-ups, para identificar fatores de risco e preveni-los. Por ano, no Brasil, morrem mais de 20 mil mulheres. E as mortes estão ligadas às doenças cardiovasculares durante ou pós a menopausa. Segundo o Ministério da Saúde, a primeira causa de morte nas mulheres é o AVC e a segunda, o infarto. Autocuidado na pós-menopausa significa manter-se ativa, fazer pelo menos 150 minutos de exercício por semana, de preferência até mais do que isso, então de 300, manter uma alimentação saudável e manter o acompanhamento, porque se nessa fase é a fase que estava tudo normal e de repente meu colesterol pode subir, minha pressão pode subir, eu posso ganhar um diabetes, essa é a fase que tem que ser avaliada por um cardiologista, por um clínico e fazer rastreamento de todas essas doenças que, se não forem tratadas adequadamente, vão aumentar o risco de infarto e derrame, geralmente nos próximos 10 anos. E se engana quem pensa que os sintomas do infarto são só dores no peito e braço dormente. A dor do infarto pode acontecer desde a região do pescoço até
a região do abdômen. E muitas vezes também pode acontecer um sintoma mal-estar, como se fosse uma má digestão, um peso. Já os sintomas do AVC são diferentes. Pode ser dificuldade na fala, então enquanto a pessoa está falando, de repente essa fala se torna não compreensível, perda de movimento do braço e o sorriso. A paralisia na face pode ser um sintoma do AVC. Para se prevenir, as medidas são bem simples e qualquer sintoma fora do normal, a dica é procurar um médico o mais rápido possível. Porque quanto mais rapidamente o caso for identificado e tratado, menores são as consequências, menores são as sequelas. No próximo bloco, a Assembleia Geral da ONU aprova a resolução considerada histórica para a luta contra o aquecimento global. A Corte Internacional de Justiça vai passar a emitir pareceres sobre as obrigações dos estados, dos países, em relação à preservação do clima. E ainda, alinhada com esta nova determinação da ONU em comemoração aos 330 anos, Curitiba ganha a pirâmide solar do bairro Caximba. A usina fotovoltaica da capital paranaense é a primeira da América Latina a funcionar sobre um aterro sanitário, que estava desativado desde 2010. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta volta já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Você de casa sempre ligadinho com a gente, obrigado pela sua companhia. Notícias internacionais agora, uma notícia triste. Na cidade de Indore, na região central da Índia, o piso de um templo desabou e deixou pelo menos 13 mortos. O chão que cedeu tapava um poço, onde 25 pessoas caíram. Você vai ver as imagens agora. O acidente ocorreu durante as comemorações de um festival religioso hindu. 11 pessoas morreram na hora. Outras 2 pessoas não resistiram aos ferimentos e também morreram depois de serem levadas ao hospital. A polícia está investigando este caso. De acordo com autoridades, as famílias das vítimas serão indenizadas. A Assembleia Geral da ONU aprovou esta semana uma resolução considerada histórica para a luta contra o aquecimento global. A Corte Internacional de Justiça vai passar a emitir pareceres sobre as obrigações de cada país em relação à preservação do clima. A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas aprovou nesta quarta-feira, por consenso, uma resolução histórica que solicita o parecer da Corte Internacional de Justiça sobre as obrigações dos Estados na luta contra o aquecimento global. O texto determina que o tribunal aponte aos Estados os deveres na preservação ambiental e as medidas legais que podem ser tomadas em caso de descumprimento. Para alguns países, os perigos climáticos são uma sentença de morte. A iniciativa desses países, junto com vários outros e com os jovens ao redor do mundo, é que traz a união. E unidos, vocês fazem história. A iniciativa foi lançada em 2021 por Vanuatu, um arquipélago da Oceania, e contou com a adesão de mais de 130 estados. Juntos, nós vamos enviar uma mensagem alta e clara, inclusive para as futuras gerações, que nesse dia, os membros das Nações Unidas, os governantes, decidiram deixar as diferenças de lado e resolveram trabalhar juntos para encarar o maior desafio atual, a mudança climática. Há poucos dias, os especialistas do painel do clima da ONU alertaram que a temperatura média global pode atingir 1,5 graus acima da era pré-industrial entre 2030 e 2035, o que reforça a necessidade de ações drásticas. Embora não sejam vinculantes, as decisões da Corte Internacional de Justiça têm um peso legal e moral importante e são levadas em consideração pelos tribunais nacionais frequentemente. Importante esta decisão da ONU, né, que vale para todos os países e alinhada a toda essa ideia de preservação aí. Em comemoração aos 330 anos de história, a cidade de Curitiba ganhou de presente a pirâmide solar do bairro Caximba. A pirâmide foi inaugurada esta semana. Nesta pirâmide funciona uma usina fotovoltaica. A usina da capital paranaense é a primeira da América Latina a funcionar sobre um aterro sanitário, aterro que estava desativado desde 2010.
Ao todo, são mais de 8 mil painéis com capacidade instalada de 4,55 megawatt-hora de geração. Esses painéis recebem e renovam a energia solar. Para o prefeito Rafael Greca, o parque fotovoltaico transforma um espaço desativado em um ativo ambiental. É a lição que Curitiba e o Paraná dão ao futuro da humanidade. Nós não devemos ter energia poluidora. Nada de termoelétricas, só energia limpa. Como diz o nosso Papa Francisco, toda poluição é imoral. O governador Ratinho Júnior esteve presente no evento de inauguração da pirâmide solar do Caximba. O governador reforçou a importância de usar espaços públicos para o desenvolvimento sustentável e destacou que a usina fotovoltaica coloca Curitiba, que já é conhecida como capital ecológica, mais uma vez como referência no cenário mundial de sustentabilidade. Curitiba é reconhecida no mundo como uma cidade extremamente inovadora que consegue implantar projetos pioneiros e esse projeto, a pirâmide solar aqui do Caximba, é uma demonstração que Curitiba consegue buscar soluções naquilo que era um problema para a cidade, como era o aterro do Caximba. A expectativa da Prefeitura de Curitiba é de que a pirâmide solar do Caximba, além dos benefícios ambientais, resulte aí em economia de mais de 2 milhões e 600 mil reais aos cofres públicos. E ainda falando em preservação ambiental, informação importante também, a produção de energia renovável bateu recorde no mês de março no nosso país. Isso é devido ao aumento no volume de chuvas e também ao aproveitamento dos ventos no país. A soma do que foi gerado pelas hidrelétricas, parques eólicos e placas fotovoltaicas superou o que foi alcançado nos anos anteriores. É a maior produção de energia limpa registrada no país neste século. A combinação de chuvas fortes nos principais reservatórios do país e a expansão dos investimentos em energia eólica e solar explicam o resultado. O desaquecimento da economia também reduz a demanda por energia. Desde a virada do século, o Brasil passou por 4 grandes crises hídricas que abalaram o abastecimento de energia e tornaram a conta de luz mais cara. Só que agora a expansão das fontes eólicas e solares pode reduzir a vulnerabilidade do país em tempos de estiagem. Estudiosos do setor explicam que hoje o Brasil tem uma matriz elétrica que serve de exemplo para outros países que pretendem desenvolver outras fontes renováveis de energia como nós, mas que só vão conseguir se equiparar ao que já temos em 2050, sendo isso uma vantagem competitiva em nível global. Termina este mês o prazo para que as empresas façam adequações à nova lei que altera a consolidação dos regulamentos do trabalho. A nova lei exige que as empresas garantam não apenas que o mercado seja mais inclusivo e receptivo às mulheres, mas também que o local de trabalho seja igualitário e seguro. Desde o ano passado, existe uma lei que obriga as empresas a implementarem ações internas que combatam o abuso sexual e também outras formas de violência dentro das empresas. Dr. José Roberto Almeida, advogado trabalhista, está aqui para conversar com a gente. Doutor, o ano passado foram mais de 50 mil denúncias de abusos morais dentro das empresas e também mais de 3 mil sexual. É um número que chama atenção e por conta disso essa lei, não é mesmo? Perfeito, é um número que chama atenção, são números expressivos e podemos afirmar que são números subdimensionados, porque esses números eles revelam aquelas ações que são submetidas ao judiciário. Contudo, há muitos casos de abuso, seja de ordem moral, seja de ordem sexual, que sequer chegam ao judiciário e não são computados para essas estatísticas. A lei foi publicada no dia 22 de setembro de 2022, com uma carência de 180 dias para que as empresas pudessem se adequar às novas regras que tratam do tema. Elas precisam implementar normas de conduta em relação dentro do seu ambiente que visem a divulgar amplamente os conceitos, os critérios, como se enquadra as questões relativas ao assédio, seja de ordem moral, seja de ordem sexual, bem assim implementar formas de denunciar de denúncia por parte dos seus empregados em relação a esses possíveis fatos de assédio, bem assim tratar essas informações, tomar políticas, tomar providências em relação a esses fatos, apurando-os e punindo os responsáveis, seja sob o ponto de vista administrativo ou até mesmo
culminando para uma demissão por justa causa, sendo o caso. E o intuito do legislador é justamente poder trazer ao debate essa questão do assédio, que muitas vezes, em muitas empresas, isso não é bem definido, quais são os critérios ou quais são as características. O empregado precisa saber se é ou não vítima de qualquer forma de assédio, seja de ordem moral ou seja de ordem sexual. Então, o auditor fiscal do trabalho, a partir do dia 21 de março, pode autuar essas empresas e aplicar multas pelo não cumprimento dessas obrigações. Então, por isso é que o legislador concedeu um prazo de 180 dias para que as empresas pudessem se adequar. Findo esse prazo, o Ministério do Trabalho já está franqueado a proceder às autuações. E hoje, 30 de março, é Dia Mundial da Juventude. Nos últimos anos, percebeu-se um aumento significativo na participação dos jovens em atividades religiosas e eventos da Igreja Católica. Vamos conhecer mais sobre essa tendência, que segue forte na cidade de Cascavel, no oeste do Paraná. A juventude possui um papel importante na igreja. Representa uma força e dinâmica para trazer renovação e entusiasmo para a comunidade religiosa. Em Cascavel, essa integração é bastante ativa para manter viva e engajada a profissão da fé entre os mais novos. Os movimentos jovens, os grupos de jovens paroquiais da Arquidiocese de Cascavel realizam um intenso trabalho de evangelização da juventude. Então, o setor juventude da Arquidiocese de Cascavel é constituído de várias expressões juvenis, tais como movimentos, grupos paroquiais, grupos de oração universitários, dentre outras expressões. Todos esses aqui fazem parte de algum grupo que oferece aos jovens um ambiente de convivência e aprendizado enriquecedor para a formação de suas atividades e valores. A Maria Helena, por exemplo, se encontrou há 4 anos dentro da Igreja Católica. Eu participava da igreja, mas só nas missas, enfim, não tinha um contato direto, né? E a partir de um retiro de jovens, a partir do testemunho de outros jovens, né, que já tinham tido um encontro com Cristo, eu também me encontrei. Através da vivência da fé e da participação em grupos de oração, estudo bíblico e atividades pastorais, os jovens desenvolvem habilidades sociais, emocionais e espirituais, que contribuem para a sua formação como cidadãos conscientes e engajados. A gente tem alguns eventos durante o ano assim que a gente pode ver a juventude bem atuante, tanto eventos assim, retiros, tanto também ações sociais. Cascavel é uma cidade universitária. A movimentação de jovens é intensa dentro e fora da igreja. E pensando em atrair ainda mais esse público, uma missa mensal é realizada especialmente para a juventude aqui na Catedral Nossa Senhora Aparecida. E se esse jovem falar que não tem tempo, essa não é a desculpa, porque o horário é bem diferente. A celebração começa às 11 horas da noite. É uma alternativa para poder contemplar esses jovens, de alguma maneira oferecer para eles neste horário um desafio. Se reunirem-se para louvar a Deus, para participar da Santa Missa, num horário em que os mais velhos já estão dormindo, né? Mas eles estão ainda ativos, né? O jovem gosta da noite e a gente ofereceu o Senhor Jesus na noite para ser a luz da vida deles. Essas iniciativas têm mostrado resultados positivos. Muitos jovens têm se envolvido mais com a igreja e participando ativamente de eventos religiosos para celebrar a fé católica. E tem gente que nem se imagina mais fora das atividades cristãs, tamanha importância em suas vidas. Eu já não imagino e não sei mais como é a minha vida fora da igreja, assim, já virou parte de mim, já virou parte de quem eu sou, é o meu primeiro compromisso com Deus, assim, primeiro Deus, depois o trabalho, depois todas as outras coisas, então esse meu compromisso com Deus, com a igreja, já faz parte de mim, já é intrínseco. É muito legal, são jovens, né, assim como a Júlia, que trazem exemplos muito bonitos aí de fé e devoção. Uma atração única está cruzando os céus do sul do Brasil. Trata-se de um dirigível. A aeronave inusitada saiu de São Paulo rumo ao Rio Grande do Sul. Cruzou o céu catarinense e por onde passou, chamou a atenção do povo. Quem viu esse gigante nos ares teve a maior surpresa. Nessas imagens, ele aparece ao sobrevoar Florianópolis. Muita gente parou para registrar, afinal, é algo raro de se ver por aqui. Neste outro vídeo, o dirigível é filmado ao aterrissar em Imbituba. Quem estava por perto acompanhou toda a manobra de pouso.
Por onde ele passou, despertou a curiosidade, principalmente de quem nunca tinha ouvido falar nesse meio de transporte. O dirigível saiu de São Carlos, em São Paulo, no dia 17 deste mês, para um evento em Porto Alegre, que é nesta semana. Ele pertence à empresa Airship do Brasil, que se propõe a fazer um dirigível de carga, e esse serve como teste. E como propaganda também, afinal gerou muita visibilidade. Movido a gás, ele tem quase 50 metros de comprimento e 17 de altura. Pode acomodar até 5 passageiros, além do piloto. Quando o dirigível pousou em Araranguá, o pessoal do jornal Correio do Sul conversou com o piloto. Esse dirigível que está aí é um dirigível intermediário. Ele serviu como campo de prova para a gente, para poder, como um degrau para a gente fazer o dirigível de carga, ok? Que ainda é um projeto. Então nós saímos de São Carlos, já se vão alguns dias de viagem, 7 dias para ser mais exato. Paramos algumas vezes por conta da meteorologia. Aqui nesse dirigível o piloto mais 5 passageiros. A história dessa aeronave é antiga. O primeiro dirigível aéreo rígido do mundo foi testado com sucesso por Ferdinand von Zeppelin, um oficial do exército prussiano. A invenção chegou a ser um símbolo do poderio tecnológico alemão, mas se tornou inviável com a chegada das aeronaves mais modernas. E em 1937, uma tragédia marcava a história dos dirigíveis com a explosão do Hindenburg, o maior já construído. Era da empresa alemã Zeppelin. Ele foi consumido pelo fogo em minutos e 36 pessoas morreram. As dimensões até hoje impressionam. Ele tinha 245 metros de comprimento por 41 de diâmetro e podia levar até 72 passageiros, mais a tripulação. O episódio trágico em Nova Jersey, Estados Unidos, marcou de vez o fim da era dos dirigíveis. É um voo cheio de charme, que está cruzando o sul do Brasil e que também nos traz, em riqueza de detalhes aí, alguns capítulos tão importantes da história da aviação. Gente, Pauta Aberta desta quinta-feira está terminando. Ótimo final de tarde para você. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê amanhã à tarde aqui no Pauta Aberta. Tchau, tchau.